Nas últimas décadas atingimos patamares históricos de desenvolvimento econômico e social, intimamente ligados à consolidação de nossa democracia. Os avanços são inegáveis. Reduzimos a miséria e a pobreza extrema e elevamos a classe média cerca de 40 milhões de brasileiros. Criamos políticas afirmativas, o ficha limpa, combatemos a corrupção, abrimos canais de comunicação entre governos, empresários e trabalhadores, ampliamos a participação social na política nacional. Mas nem tudo são flores. Há muitos problemas e desafios a enfrentar e é preciso defender e tornar consistentes as conquistas ao longo do tempo. Na estrutura do Estado brasileiro, um poder crucial para construir ou obstruir avanços é o legislativo. Mas em que medida os representantes desse poder, vereadores, deputados estaduais, federais e senadores, são capazes de representar os interesses públicos, em oposição a uma cultura ainda arraigada que usa a política como balcão de negócios em detrimento do bem comum? Esse é o debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá! O Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre o poder legislativo no Brasil. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Wagner Iglesias, doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e Tiago Duarte, coordenador do Comitê Estadual de São Paulo do Plebiscito Constituinte. Bem-vindos. A atual onda democratizadora do nosso país, embora fundamental, relevante, de intensidade inédita, é um processo recente que não chegou a desestabilizar estruturas do Estado e da sociedade bastante arraigadas, que criam e mantêm, entre outras mazelas, desigualdade, exclusão, privilégios, balcão de negócios privados. Neste contexto, como vocês analisam a atual estrutura do poder legislativo nas três esferas, municipal, estadual e federal? De novo, bem-vindos. Vou começar com o Tiago. Tiago, como é que você vê o legislativo no Brasil, né? Um poder que a gente discute pouco, né, em verdade. Sim, o legislativo dos poderes, né, é um dos poderes. O poder executivo sempre acaba sendo mais discutido, mais debatido, né? Até por ter uma figura central na hora do debate, né, do executivo. E o legislativo tem uma pulverização de candidaturas e depois de deputados, vereadores, acaba ficando meio à sombra, né, o legislativo do executivo. E eu acho que é importante a gente jogar foco nisso, porque as grandes negociações, os grandes negociatas acabam acontecendo muitas vezes no legislativo, né? E o executivo muitas vezes fica refém também, né, dessa relação para aprovar orçamento, né, para aprovar leis que beneficiam muitas vezes a população, fica nessa relação de negociação, né, onde que se você não cede, o legislativo torna muitas vezes o governo ingovernável, vamos dizer assim, né? Paralisa, né? Paralisa o governo politicamente, né? A gente já viu em vários governos, todos os impeachments, todas as derrubadas dos presidentes desde da República, sempre se deram com uma fragilização no legislativo. Você pode pegar desde 1891 para frente, sempre teve essa fragilização em determinado momento. O Collor, que foi o último, ele perdeu a base de apoio dele no legislativo e acabou sendo impeachmentado. Então é uma relação importante, né, para a estabilidade do governo. Wagner. A gente vive um regime presidencialista no Brasil e não só no nível federal, né? Isso também se replica, se repete no nível dos governadores e dos prefeitos. Então, a nossa cultura, a política tem sido, e as nossas próprias instituições, infelizmente, do enfraquecimento do legislativo, né? O legislativo que, na verdade, é o poder que tem a maior capacidade de representar a multiplicidade da sociedade, né? Porque o cara que é eleito para presidente, ou para governador, ou para prefeito, ele representa a maioria, mas é uma parte da sociedade no legislativo que deveria ser representada essa multiplicidade. A gente não tem visto isso no Brasil e já não é de agora, né? Pelo contrário, da redemocratização para cá, a gente tem observado, né, nos resultados eleitorais uma crescente monopolização dos interesses que estão representados no legislativo. O legislativo, por um lado, eu concordo com o Tiago, ele está enfraquecido num certo sentido, mas por outro lado ele continua sendo capturado por interesses muito poderosos. Ele continua sendo, e o que é uma
o que é assim, uma evidência da fortaleza, né, da força, da importância estratégica desse poder. Só uma coisa com relação ao que você disse na abertura, eu acho que é importante pontuar, menos discutido e menos observado do que o legislativo, ainda tem um outro poder, que é o judiciário, que eu imagino que é tema para um outro programa, né? Mas também é importante dizer isso, que talvez acho que é o menos discutido, ao menos compreendido por parte da sociedade. Mas menos aberto, inclusive, menos aberto, né? Mais opaco, etc. Mas não quer dizer que o legislativo também não padeça desses males também, talvez em graus diferentes, mas também padece. E é curioso que a gente tem, no Congresso Nacional, né, você tem, embora você tenha partidos políticos, as bancadas também se organizam, como Wagner acabou de falar, por representações de segmentos e interesses muito específicos. Então a gente tem uma bancada, por exemplo, que desse novo Congresso que toma posse em janeiro de 2015, de 190 defensores daquilo que a gente chama bancada de empresários, né? Então são representantes das indústrias, dos serviços, enfim, são representantes de interesses privados específicos. Mais de 100 deputados representantes do chamado agronegócio, né? Você tem bancadas muito grandes, bancadas religiosas muito grandes. Aí você tem bancadas menores, mais segmentadas, mas também ligadas a temas específicos, como a bancada da bala, né? E assim por diante, bancada sindical e assim por diante. A bancada sindical, inclusive, perdeu muitas cadeiras e diminuiu em relação ao Congresso que está terminando a sua legislatura em 2014. Claro que, em determinados momentos, esses grupos funcionam como grupos, em outros momentos, em outros temas, eles funcionam a partir das definições partidárias, né? Mas, de todo modo, isso também não mostra uma certa distorção dos princípios constitucionais do legislativo, de você transformar o legislativo, subrepresentá-lo em certos aspectos. A gente não tem índios no legislativo, quase não temos representação dos negros, das mulheres, são sempre muito pequenos os números de representantes nessa ordem, e você tem uma hegemonia dos poderes econômicos representados ali dentro, as empresas, as indústrias, empresas e o agronegócio. Como é que vocês veem esse tipo de domínio, né, do legislativo por interesses econômicos bastante específicos e muito claros na política brasileira? A gente está diante de questões com os cartéis das empresas para dentro de estatais, no governo estadual aqui em São Paulo, por exemplo, na questão dos trens e dos metrôs, agora com a questão da Petrobras. E essas empresas, esses grupos estão muito fortemente representados no legislativo. É isso mesmo, de uma certa maneira a economia, o poder econômico, ele faz forte influência dentro do legislativo. Talvez dos poderes, pelo menos o que a gente tem notícias, é o que tem mais influência do poder econômico, né? A gente vê uma candidatura a deputado federal que é eleito, ela gira em torno de 2 milhões de reais, né? Quer dizer, as pessoas, esses deputados, esses candidatos, eles não tiram dinheiro do bolso, eles não vendem a casa deles para fazer a campanha, o carro deles. Vem de alguma forma esse dinheiro, e esse dinheiro depois, quem dá esse dinheiro cobra depois politicamente, seja para defender seus interesses específicos dentro do Congresso, seja para fraudar licitações, para colocar interesses seus nos ministérios, que às vezes esse poder legislativo tem inserção, né? Mas uma coisa interessante é que a Constituição, ela garante, né, ela tenta proteger a política do poder econômico, né? Tanto é que no STF hoje há um julgamento, né, sobre essa questão da contribuição empresarial na campanha, se é permitido ou se é proibido. Já tem 6 votos falando que é proibido a contribuição empresarial. O ministro Gilmar Mendes, a princípio, pediu vistas, mas na verdade ele está segurando, né, porque junto com isso tem uma movimentação do Gilmar Mendes com uma parte dessa bancada interessada na contribuição empresarial, de uma PEC, né, de uma proposta constitucional para que haja a constitucionalização da contribuição empresarial, né, que seja garantido na Constituição. Então ele se movimenta dessa maneira. Recentemente teve um deputado que deu uma entrevista que falou: se fosse proibida a contribuição empresarial para a campanha e tornasse isso um crime eleitoral, a maioria do legislativo estaria na papuda, né? Então, como é representativa essa coisa da contribuição empresarial... Papuda, que é o presídio de Brasília. Né? Como é representativa essa coisa da contribuição empresarial e do poder econômico, da influência no dia a dia do legislativo, de uma maneira geral. Wagner, como é que você vê sabe isso? Que tem uma canção do Caetano Veloso chamada O Estrangeiro, em que em alguma passagem ele fala o macho adulto branco sempre no comando. Lembrando disso que você falou aí, né? Quer dizer,
No Congresso Nacional faltam mulheres, faltam negros, faltam índios, faltam jovens também, né? Provavelmente faltam homossexuais, ou se eles lá estão, não se assumem como tais, não é? Mas em todo caso, raras exceções. com raras exceções, né? Com o deputado Jean Willis, por exemplo, que faz um papel muito interessante, não só com relação às questões LGBT. De fato, o Congresso Nacional hoje é a representação da elite econômica brasileira, que é uma elite, não é? Branca, uma elite masculina, etc, etc. Isso tem Patriarcal, patrimonialista. Patriarcal, patrimonialista, exato. O Congresso tem se transformado, nos últimos anos, progressivamente na trincheira de resistência a um governo reformista, que é o governo do PT. Não é? Se você tem um partido de centro-esquerda que está tentando inserir o Brasil num capitalismo de massas, um pouco mais, digamos assim, democratizando o acesso ao mercado, você tem as forças do antigo regime que estão se encastelando no Congresso, no Judiciário também, na grande imprensa, etc. Não é? Então o Congresso tem sido isso. Cada vez ele vai ser mais branco, mais masculino, mais formado por pessoas com posses, etc. e tal. Não é? Com relação à questão que o Thiago levantou do ministro Gilmar Mendes, na verdade a Constituição já possibilitaria que o financiamento fosse proibido, financiamento privado. O que o Supremo está analisando é uma interpretação de um artigo da Constituição. E de fato já haviam 6 votos favoráveis, ou seja, se a gente tem 11 ministros, o resultado já estava sacramentado, né? Ele pede vista do processo, senta em cima do processo e com o fato de que ele está se demorando a devolver, essa eleição presidencial ainda permaneceu sobre esse limbo jurídico, digamos assim, que permitiu o financiamento privado. Então, as empresas que estão aí incriminadas, ou pelo menos citadas, por exemplo, na Operação Lava Jato, elas tiveram a oportunidade de contribuir nas campanhas da Dilma, do Aécio, da Marina, do Alckmin, né, do Rui Costa na Bahia, até porque elas contribuem com todas as campanhas. Grande né? parte dos senadores eleitos ou reeleitos, dos deputados eleitos ou reeleitos, né? Se a gente for passar uma régua aí, o critério for esse, não pode ter contribuição de empresa citada no Lava Jato, eu acho que a gente, quer dizer, muita gente que foi eleita agora há poucas semanas atrás não vai ter condições de continuar ou de tomar posse dos seus mandatos. Se me permitir, essas contribuições, eles não têm discriminação na hora de contribuir, né? Então eles pulverizam a contribuição em diversos partidos, né? Estava lendo um artigo recente que 10 empresas que mais contribuíram, elas contribuíram 70% para o Congresso que foi eleito. Né? Então ela tem uma bancada dessas empresas, que aí são construtoras, a Friboi, são bancos, né? Elas têm uma influência direta em 70% porque elas contribuíram financeiramente para essa campanha e tem uma questão de dívida. Sim, aí, não se trata de uma doação cívica, sim, né? Sim, se trata de um negócio, em grande medida. Né? E aí é importante o que o Wagner comentou, que é essa questão do Gilmar Mendes ter sentado no processo, né? Quer dizer, há toda uma movimentação política hoje para devolve o processo Gilmar. Porque se cada ministro do STF que tiver que votar fizer algo semelhante a ele, ficar um ano analisando supostamente o processo, quer dizer, vai permitir que essa bancada também se articule para que essa PEC da constitucionalização da contribuição empresarial possa vir a passar. E aí vai dos movimentos sociais também se insurgirem contra isso, sociedade civil organizada, para que isso não aconteça. A resposta da mobilização social parece ser absolutamente fundamental, sempre mas agora, nesse momento, na conjuntura política brasileira, parece ser muito importante que ela se dê muito fortemente também nesse campo. Wagner falou uma coisa que me parece importante a gente conversar um pouco mais, é o seguinte, quer dizer, na medida em que a gente tem um governo progressista e reformador, né? Desenvolvimentista, como tem sido os governos do PT, desde o presidente Lula em 2003, então, e agora com a reeleição da presidenta Dilma, você terá 16 anos de um governo com essas características, né? de governos com essas características. Significa que, não podendo ganhar nas urnas o executivo, esse tipo de interesse e esse tipo de força social, econômica e política do Brasil tomou o Congresso para fazer frente desde o Congresso e, como disse o Wagner, também de instâncias da mídia, enfim, né, a grande mídia, muito claramente nessas últimas eleições, se revelou, né, muito fortemente qual lado de que ela estava, fez campanha, continua fazendo depois que as eleições acabaram. Né, e, na verdade, então, a gente tem um legislativo que foi tomado, de certa maneira, como espaço de resistência a um projeto desenvolvimentista para o Brasil. A população sabe disso.
As pessoas se dão conta disso? Vocês acham? Eu acho que não. A população brasileira, em sua grande maioria, está preocupada com a sobrevivência, com o dia a dia, está pensando na novela, está pensando no futebol, e isso nem é ilegítimo, acho que é um direito do lazer, do cidadão, etc. e tal. Sobretudo as pessoas que vivem nas grandes cidades estão aí no dia a dia, um cotidiano de vida muito pesado, muito difícil do transporte, do emprego, etc., da moradia. A maioria das pessoas não tem. Fora isso, o brasileiro não só tem um nível educacional ainda muito aquém do que seria necessário para o desempenho de funções básicas no mercado de trabalho, como não tem uma educação política muito elaborada, infelizmente. A grande maioria das pessoas, a gente sabe como é que se vota, por exemplo, para deputado, para vereador. Uma boa parte da população vota pegando o santinho na hora ali, pelo impulso, porque viu na televisão, porque o candidato é simpático, porque o amigo vai votar, porque a família vai votar. Porque prometeu um emprego para não sei quem, porque você vai à cidade... A gente fala muito do Congresso Nacional e é uma arena estratégica, mas pensando no Legislativo, se você vai a câmaras de vereadores do interior, Brasil afora, ou assembleias de alguns estados, ainda tem essa gramática, essa lógica ainda tem o saco de cimento, ainda tem a promessa de emprego ali na prefeitura depois da eleição do vereador. Então ainda é muito assim. Acho que a população está muito por fora, lamentavelmente. E os movimentos sociais é que tentam resistir bravamente. E estão perdendo espaço na representação institucional. Não sei se na representação das ruas, talvez inclusive nas ruas, pelo que a gente tem visto. Mas dentro das instituições, claramente, eu acho que hoje é o que foi colocado no começo. Você tem, a gente já teve alguns índios, a gente já teve um movimento negro talvez um pouco mais forte, as mulheres, tem uma dificuldade enorme de se fazer presente nos legislativos esses setores. Eu preciso fazer um rápido intervalo, mas a gente já volta com esse debate.